Fala, meu amigo, tudo bem? Vamos a mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre tempo. Todo vendedor precisa de tempo. E o tempo geralmente é o grande vilão, né? Geralmente é um obstáculo que todo mundo enfrenta e é um motivo crucial, geralmente, que a gente escuta em áreas de vendas, em áreas de operações de vendas, onde a gente tem um time de vendedores, onde a gente tem ali uma equipe que vai prospectar, prospectores, SDRs, BDRs, closers, é aquele mundo de gente ali totalmente alucinado, tentando fazer com que o tempo aumente em função da improdutividade que eles mesmo definem como talvez uma regra ou coisa parecida. Mas o tempo ele é igual para todos os vendedores. O que eu quero dizer com isso é que todo vendedor tem 24 horas por dia para se desenvolver ou 8 horas por dia para realmente acelerar e potencializar os seus resultados. Eu gosto muito dessa ideia do tempo, de falar sobre o tempo, porque isso aqui eu acho que é um grande, um dos maiores desafios para toda a área de venda. Por quê? Porque não tem como, né, para ter sucesso em vendas, vou até colocar aqui, ó, primeiro ponto, e eu acho que isso é muito importante, talvez aí do seu lado, grande ponto, isso é algo que a gente leva muito a sério, em vendas, ó, você que é vendedor, que está me escutando aí, precisa falar com muita gente. Como que você quer ser um bom vendedor se você não fala com muitas pessoas? Você precisa falar com muita gente para que você tenha sucesso em vendas. Então esse é um ponto muito importante para a gente levar, inclusive, a sério no nosso bate-papo, tá? Sabe por quê? Porque tem muita gente por aí. Segundo ponto importante, tem muita gente por aí. Onde estão essas pessoas, Átila? Essas pessoas estão, a gente falou nas aulas anteriores, né? Essas pessoas estão em vários lugares. Essas pessoas estão no Instagram, essas pessoas estão no Facebook, estão no Google, essas pessoas estão no LinkedIn, estão no Facebook, estão no TikTok, estão no Twitter. Então, tem muita gente por aí para a gente conversar. E elas estão em vários lugares. Então, se um vendedor não fala com muita gente por dia, mas Átila, quantas pessoas por dia eu deveria falar para ser um bom vendedor? Depende. Por que depende? Às vezes eu falo com 10 pessoas, consigo 2 reuniões. Às vezes eu falo com 100 pessoas e não consigo reunião nenhuma. Por quê? Talvez a forma como eu esteja me comunicando, abordando os clientes, não esteja sendo a forma correta. Então, é muito importante aprender nas aulas passadas, a gente teve as aulas anteriores, né? Como eu ensino esse tipo de prospecção, como a gente conversa, como que a gente educa os vendedores a prospectarem de maneira light, sem ser invasivo e não causando nenhum tipo de aborrecimento para os leads, sempre respeitando o momento da pessoa. Então tem muita gente por aí, tem gente em tudo quanto é lado, em todas as mídias sociais, tem gente na rua, tem gente no ônibus, tem gente no restaurante, tem indicação. Então, por falta de gente, você não vai deixar de falar com pessoas e gerar oportunidade. Isso é muito importante, tá? Bom, isso é um desafio muito grande, né? As pessoas culparem a falta de tempo em falar com as pessoas. Bom, mas se eu quero ser um bom vendedor, eu tenho que falar com muita gente. Então, como é que eu falo com muita gente? Quando você passa a não ficar distraído. Então, a distração é o seu maior vilão, ok? A distração é o seu maior vilão. Você não deve se distrair. Você tem que realmente fazer aquilo. Ó, você tem que realmente fazer aquilo. Ou seja, fazer o seu funil funcionar, falar no WhatsApp, enviar e-mail, fazer ligação, falar com o maior número de pessoas possíveis e da forma correta para você ter resultado. Senão você não vai ter resultado. E aí o seu resultado ele vai ser pequeno e aí as coisas não vão acontecer, tá bom?
Eu já ouvi mais de 20 mil vezes as pessoas falando para mim que um dos maiores desafios em prospecção é o tempo. E é verdade. Essa falta de essa distração, né, ou a falta de comprometimento faz com que o seu pipeline de vendas fique sempre anêmico, fique sempre ruim. Então não tem como a gente pensar em venda se a gente não souber administrar o tempo. A administração do tempo é muito importante. Tempo, né? Vou até colocar aqui, ó. Administração do tempo. Ah, mas é uma coisa muito repetitiva, eu faço todos os dias, né? Todo dia eu tenho que fazer a mesma coisa. Você pode fazer todos os dias a mesma coisa, usando caminhos e estratégias diferentes para você chegar no mesmo objetivo. Mas você pode mudar o tempo todo essa percepção que você também tem em relação a isso. Por quê? Porque você vai ficando bom, você vai ficando melhor, você vai matando mais objeção, você vai criando mais engajamento, você vai gerando mais valor para o seu cliente. Quanto mais você estudar sobre o seu produto e seu serviço, mais tempo você vai ganhar e menos tempo você vai perder tendo que ficar buscando informação com o seu líder, com o seu head, com o seu CEO, sobre coisas que você deveria aprender. E muitas vezes são óbvias, né? E as pessoas ficam nessa retórica o tempo todo, tá bom? Bom, e uma coisa interessante que eu vejo muito, que eu ando por aí, a maioria dos vendedores ficam lutando, né? Ficam lutando, é uma luta. Então, como sair dessa luta, né? Ó, como sair dessa luta, né? Uma interrogação aqui, ó. Como sair dessa luta? Que luta, né? A luta do tempo. Como sair dessa luta aqui, ó? Essa aqui, ó. Como sair dessa luta? A luta do tempo. Como que eu saio dessa luta constante? Eu preciso me organizar mais. Eu preciso encontrar as minhas janelas de oportunidade. Fazer as minhas atividades onde eu não deixe atividades atrasadas, onde eu cumpra a minha cadência, onde eu cumpra os meus objetivos, onde eu cumpra as minhas atividades e que eu não fique relutando, né? Então é interessante isso, que parece que as pessoas nunca têm tempo. Parece que as pessoas não têm tempo. Às vezes a gente conversa com os vendedores que estão na mentoria, eles falam assim, ah, mas eu fiquei sem tempo, eu fiquei sem espaço na agenda. Aí quando a gente vai olhar, né, a gente começa a mentorar e a gente vai olhar, a gente vê que não tem nada organizado. Isso foi só uma desculpa para fugir da prospecção. Então a pessoa não está prospectando, não está ligando, porque esse é um trauma, né? E esse é um refrão constante que a gente escuta. Então como fazer isso? Como fazer isso acontecer de forma organizada? Vamos lá. Você vai abrir janelas, tá? Como sair dessa luta, tá? Ó, abrindo janelas. Atila, o que você quer dizer com isso? Eu abro a janela da minha casa? Obviamente que não. O que é abrir uma janela? Abrir uma janela é abrir, isso aqui, ó, é abrir horários. Janela nada mais é do que horários. E eu posso determinar uma janela de manhã, eu posso determinar uma janela de manhã aqui, ó, e posso determinar uma janela à tarde. Então eu vou determinar uma janela aqui, ó, das 10 horas às 11h45, e posso abrir uma outra janela aqui também importante, das 14h30 às 17 horas. Ó. São nessas janelas que eu vou sair dessa procrastinação e dessa distração do tempo. Você quer se distrair, quer fazer outras coisas administrativas? Muda de cargo. Então vai para a área administrativa da sua empresa. Mas se realmente você estiver interessado em prospectar, ativar cliente, responder e-mail, responder WhatsApp, estudar, você precisa entender que existe uma rotina de prospecção. Aqui, ó, nós estamos falando da parte da manhã, ok? Tranquilo? E aqui nós estamos falando da parte da tarde. Percebam que tanto de manhã e quanto à tarde, eu encontrei aqui janelas de oportunidade. Para quê? Eu encontrei uma janela aqui de oportunidade. Na verdade, eu encontrei uma janela aqui para o almoço, beleza? Ó, para o almoço aqui, ó. Então esse aqui é o meu almoço. Mas observe só, que de manhã aqui das 8 às 10 eu tenho 2 horas
Olha que interessante. É aqui, nessas 2 horas, que eu vou fazer minha daily, fazer minha reunião com a equipe, fazer meu treinamento com a equipe, vou discutir o dia anterior, vou solicitar o one-on-one, um auto-feedback, vou analisar uma ligação, vou conversar com o time vai fazer roleplay, vai entender nessas simulações onde ele está errando, onde ele precisa melhorar, e aí ele começa a prospectar. Então são praticamente aqui, são 2 horas, ó, a parte da manhã, ó, são 2 horas de manhã, tá vendo? Ó, são 2 horas de manhã, e são mais 2 horas à tarde. O que significa isso aqui? São uma média de 4 horas e meia por dia de prospecção. E o restante do tempo? O restante do tempo eu estou treinando, estou melhorando, estou discutindo, estou em treinamento. Eu estou ocupando as janelas do meu tempo com coisas que são importantes para a minha carreira como vendedor, que é a melhoria constante da própria atividade de vendas, que é estar estudando o tempo todo como você vai fazer um pitch, um discurso, um processo, entender a metodologia, entender o seu produto, o teu sistema, fazer reuniões com o cliente, interna ou externa, para que você melhore. Então, se você não consegue administrar o seu tempo para ser um vendedor organizado, a distração vai corroer o teu cérebro, e aí você vai ter uma experiência muito ruim na empresa que você está. Não é isso que a gente quer, não é verdade? A gente quer que você tenha experiências positivas e não experiências negativas. Então, nesses horários aqui, que de manhã, que nós encontramos aqui um horário de manhã, o que a gente pode fazer? Elaborar proposta, responder um WhatsApp, responder um e-mail que foi aberto. Olha quanta coisa legal que a gente pode fazer. Ligar para algum cliente que ficou pendente uma ligação nesse horário, que ele combinou com você. Organizar o teu CRM para não ficar nada perdido, para ficar tudo bem encaixadinho ali, tudo bem bonitinho. Muitas vezes você vai ganhar uma cadência e você vai ter que fazer uma atividade manual, seguir com aquele lead manualmente, porque não faz mais sentido a cadência continuar se o cliente já levantou a mão. O que é uma levantada de mão? Uma levantada de mão é quando o cliente fala assim, o lead, né? Ele fala, olha, puxa, Átila, adorei, vamos conversar, faz sentido, e amanhã às 13 horas eu quero bater um papo com você. Isso é uma levantada de mão, tá bom? Então, é importante que a gente faça isso e escute as nossas ligações e observe como está o andamento do nosso trabalho, tá? Então, para a maioria dos vendedores, não entender o tempo, não organizar o tempo, não organizar o funil, é um trauma. É importante que você organize o seu tempo, porque de alguma forma ou de outra você vai ser cobrado, porque no final das contas você tem que vender. Eu, você, a empresa é uma empresa de vendas. Nós precisamos ter essa consciência de que a gente precisa trazer resultado para a organização, tá? Então tira esse refrão da tua cabeça, que a gente escuta o tempo todo, em dizer que você não tem tempo. Se você organizar as suas janelas, né, de prospecção, da forma como eu mostrei aqui, com certeza você já vai ter sucesso, tá? Então, qual que é a diferença entre um bom vendedor e um vendedor que não é tão bom? Qual a diferença? Eu vou até escrever aqui, ó. Qual a diferença de um bom vendedor para um vendedor ruim? Qual que é a diferença de um vendedor bom para um vendedor ruim? É simples. A diferença de um vendedor bom para um vendedor ruim é a administração do tempo. Exatamente. Olha que louco isso, parece ser uma coisa muito óbvia. O vendedor que é ruim, ele não encontra tempo para estudar, ele não encontra tempo para responder, ele não encontra tempo para se aperfeiçoar, ele tem sempre desculpa, é sempre vítima, não é protagonista do seu pipeline. O vendedor ruim, ele não vai aceitar feedback, o vendedor ruim não vai colocar em prática as coisas que está aprendendo, então ele vai ter sempre ali uma desculpa, vai ter sempre um trauma, sempre um problema, vai se distrair com coisas que ele não deveria estar se preocupando, ele vai estar falando com pessoas fora da empresa que não fazem parte do mundo dele, ele vai estar ouvindo
coisas no TikTok, no Instagram, no YouTube, brincadeirinha, onde ele devia estar ouvindo podcast, vídeos, estudando, indo lá no meu canal do YouTube, por exemplo, e vendo as minhas aulas de vendas para ele aprender. Não, mas ele está se distraindo. Isso aqui, ó, isso aqui, que é a distração que a gente falou, é o grande problema. A diferença do vendedor bom para o vendedor ruim é que o vendedor bom, ele sabe administrar o tempo com coisas que vão fazer ele crescer. Simples assim. Não tem, parece que é meio óbvio, né? Mas tem gente que não consegue administrar o tempo e aí passa por experiências muito negativas, tá? Bom, quem são os vendedores que possuem mais desempenho? Quem são os vendedores que conseguem vender mais? Isso é importante. São aqueles que conseguem administrar o seu tempo. Grandes vendedores, eles têm mais desempenho. Ó, todo bom vendedor sabe administrar tempo. Isso é legal, né? Por que ele sabe administrar o tempo? Porque ele sabe a importância de tudo estar muito bem encaixadinho. Ele sabe administrar isso aqui muito bem, ó. Então ele sabe a hora que ele vai almoçar, ele sabe a hora que ele tem que ligar, ele sabe a hora que tem que responder o e-mail, ele sabe que ele tem uma quantidade mínima de leads para trabalhar por dia, ele vai fazer tudo para poder cumprir. Ele sabe que ele precisa fazer 50 ligações por dia, ele vai tentar fazer essas ligações. Ele sabe que quando um lead não atender o telefone, ele vai marcar um follow-up de ligação e tentar ligar no dia seguinte. Ele vai seguir a cadência, vai fazer toda a rotina de prospecção para ele ter resultado. Por quê? Porque um bom vendedor, ele quer bater meta. Simples assim. Um bom vendedor, ele quer bater meta. Todo bom vendedor sabe administrar o tempo. Por quê? Porque o bom vendedor, ó, o bom vendedor quer o quê, pessoal? Bater meta. Mas, Átila, por que o bom vendedor quer bater meta? Simplesmente que ele quer bater meta porque todo bom vendedor, ele é ambicioso. Ele quer ganhar uma coisa chamada comissão. Todo bom vendedor quer ganhar comissão. Óbvio, se o cara não quer ganhar comissão, ele não tem ambição. E se ele não tem ambição, ele com certeza ele não vai ficar em qualquer organização que ele não tenha ambição e que ele não se motive através das suas comissões, batendo as suas metas. Se o camarada ele não tem ambição por comissão e por atingimento de metas, o que vai acontecer? Ele vai ser um cara processual. Ele vai ser um cara processual. Bons vendedores, ó, escrevi aqui para ficar gravado. Vendedores não podem ser somente processuais. Não pode ser somente processuais. Por quê? Porque senão ele vai ser um cara que só vai fazer atividades, vai só fazer atividades. Não dá, né? Se o cara for só fazer atividades, não vai funcionar, né? Então, ele precisa ser um cara executor, batedor de meta, ele tem que ter essa consciência. Se não tiver essa consciência, as coisas não vão funcionar. Então, é muito importante que os vendedores não sejam só processuais e que vão ficar fazendo ali só atividades, tá? Essa função processual não é o ponto focal de um bom vendedor. Fazer atividade por atividade, então seria melhor que você fosse trabalhar, sei lá, como manobrista, como engraxate, como cobrador de ônibus, como digitador, já que você é processual. Então você não tem meta para bater, ok? Pô, vou estacionar um carro, não tem meta, só estacionar um carro. Ah, vou trabalhar ali, ser um garçom, qual é a sua meta? Atender uma mesa, né? Então assim, não faz sentido. Uma pessoa extremamente processual, geralmente, ela não tem convicção de que ela é capaz de ganhar comissões e bater meta, né? Ela não tem ambição de ganhar comissão e nem bater meta. Ela é processual. Ela vai só fazer atividade. E aí não funciona, tá? E aí não dá certo. Legal? Tá bom?
Então é bom que você tenha essa consciência aí. Você que está me ouvindo, tenha essa consciência de que só fazer atividades não vai funcionar. Então, administração do tempo para bater meta e ganhar comissão. Janelas de oportunidade. Se você entender isso, com certeza você vai ter bastante sucesso. Legal? Tranquilo? Blocos de tempo, janela de tempo. Esse é um ponto muito importante para você. Outra coisa muito importante também, pessoal, e uma coisa constante para cada vendedor é o tempo. O que você vem fazendo com o seu tempo reflete nos teus resultados. Simples assim. Reflete nas tuas metas, nos teus alvos, nas tuas comissões. Se você colocar o seu tempo todo, inteiro, só em coisas administrativas, né? Só fazer atividades, não vai funcionar. Elas são importantes, você tem que cumprir, mas o seu objetivo principal é gerar reuniões, o maior número de reuniões possíveis, tá bom? Quanto mais você gerar reuniões, mais você gerar apresentações, demonstrações. Então o que você tem que pensar? Você tem que pensar nisso aqui, ó. Quanto mais apresentações, mais próximo dos resultados de meta. Dos resultados. O que eu quero dizer com isso aqui? Eu falei lá no primeiro slide, falar com muita gente. Apresentar bastante a sua empresa. Esse é o foco. Quanto mais você apresentar a sua empresa, apresentação. Quanto mais você apresentar a sua empresa, mais resultados você vai ter. Quanto mais resultados você tiver, maiores serão suas comissões. Quanto maiores suas comissões, mais feliz você vai estar. Mas por quê? Mais feliz, obviamente, financeiramente, sua casa mais feliz, sua geladeira mais feliz, as suas contas mais felizes também, porque você está pagando em dia, e as coisas começam a acontecer, tá bom? Eu falei no começo da nossa aula que todo vendedor tem 24 horas, não é verdade? Todos os dias, né? Todos nós temos 24 horas disponíveis para vender. Por quê? Porque você pode programar dentro do CRM People um envio de e-mail, você pode programar uma cadência de e-mail, você pode programar um e-mail para, sei lá, Dia dos Pais, 3 dias antes esse e-mail ser disparado automaticamente. Olha que interessante. Obviamente, no domingo você não estará trabalhando, mas o software pode estar trabalhando para você a partir do momento que você ative o software para fazer isso para você. Maravilha, né? Então o software pode trabalhar para você 24 horas por dia. Independente de você estar na sua casa, dormindo, feriado, final de semana. Esse é o poder da tecnologia. Então essa tecnologia está disponível para você e para mim. Basta a gente saber usar. Quando a gente sabe usar a tecnologia, nós estamos tendo o quê? Mais qualidade de vida. Estamos aproveitando mais o tempo, fazendo coisas legais, porque o software cumpre muitas dessas tarefas para a gente. Então a gente não precisa se desesperar. Não é verdade? Isso é louco e legal. Alguns autores, como Jeb Blond, Prospecção Fanática, eles usam muito a analogia que eu usei de janelas como isso aqui, ó, tá? Começa aqui, ó. Isso é muito legal, ó, que é a hora de ouro. O que é a hora de ouro, né, pessoal? A hora de ouro é a hora da prospecção. Tá? Essa hora aqui é a hora que nós chamamos de hora da prospecção. Ó, é a hora da prospecção. É a hora que nós estamos prospectando. Hora de ouro também é chamada como hora da prospecção. Tá? Então, essa hora da prospecção é a hora que ninguém te incomoda. É a hora que você não se distrai com nada. É a hora que você abrir a sua janela ali e você vai dar o seu tudo. Você vai ligar para 20, 30 pessoas. Essa hora aqui, ela é tão importante que ela é o ponto focal do nosso bate-papo. É aqui, ó, que a gente tem que prestar atenção, ó. É nessa hora de ouro aqui, ó. Essa hora de ouro aqui, ninguém pode te incomodar. Ninguém pode te interromper. Nem você se distrair com nada, porque, como diz, hora de ouro, ela é sagrada.
É a hora que você vai marcar reuniões com os seus clientes, porque você já treinou, você já se desenvolveu, você já aprendeu, você já sabe como é que funciona, você não está mais procrastinando, você sabe que o tempo é importante, você começa a prospectar das 10 até as 11h45, das 14h30 até as 17h, depois você organiza o teu funil, e assim as coisas começam a funcionar de forma bem legal para você, tá? Então isso aqui é muito importante para você que trabalha com vendas, tá? E muita gente ignora isso aqui, e aí alguns autores, óbvio, né, pensam de um jeito, outros pensam de outro, mas se você seguir essa analogia aqui, você vai ter muitas experiências legais. Qual a diferença, né? Qual é a diferença do vendedor bom para o vendedor fraco? Justamente essa. A diferença entre o fraco e o médio superastro é quando ele domina o tempo. Então, a diferença é quando você domina o tempo. Você domina o teu território. Você domina o teu pipeline. Você domina as suas ligações. Você domina o WhatsApp. Você domina os ensinamentos. Você coloca em prática todos os ensinamentos que não só a gente aqui na Pipa Academy, o método PSA, como outros players também falam. Isso é dominância total, tá bom? Aprenda isso aqui. Hora de ouro nada mais é do que a hora que você vai se dedicar aqui para fazer as suas ligações, e aí nessas ligações você sabe o que vai acontecer já. Você vai tomar não, sim, talvez, e aí você tem que ser bom em matar as suas objeções, tá? Qual que é o nosso objetivo principal aqui? Nosso objetivo principal aqui é gerar consciência, porque é a consciência de você administrar o seu tempo que vai fazer com que você tenha sucesso. A consciência, porque tem gente que não tem consciência, né? E aí fica criticando. Você não tem consciência nenhuma, não sabe como funciona, e aí você critica. É a consciência de você administrar melhor o seu tempo, que ele tem que ser crucial para o seu sucesso. E ele é crucial para o seu sucesso. Se você ficar se distraindo com coisas que não vão te levar a resultado nenhum, o resultado vai ser zero. E aí não tem como eu te ajudar, não tem como ninguém te ajudar, tá bom? E também a gente está aqui para que você possa melhorar constantemente, a gente possa ajudá-lo a mudar a sua maneira também de pensar em relação ao tempo, né? Que ele é o seu maior ativo. O seu maior ativo hoje é o seu tempo. Então o que você tem feito com o seu tempo? Você tem ocupado ele com besteiras no YouTube? Então o seu tempo está sendo perdido, você está gastando uma grana tremenda, tá? Gerenciar o seu tempo na prospecção é uma atividade muito importante para o sucesso do teu negócio, tá? Então, eu quero que você observe honestamente como que está o seu tempo. Seja honesto, né? Eu quero que você seja honesto, ó, honestidade, ó, com o seu tempo. Você é o cara que, quando o seu patrão não tá, você mata o tempo, fica ouvindo musiquinha, fica ouvindo besteirinha, não produz, não faz mais nada, porque ele não tá perto? Você não está sendo honesto com você e não está sendo honesto com o seu tempo. Quando não tem ninguém, quando tem alguém, eu faço as coisas que eu deveria fazer, ou me propus a fazer, ou tenho intenção de fazer. Cara, você está sendo honesto com você, com a sua empresa, com os teus princípios e valores, e aí com certeza você vai crescer. Legal? Então, honestidade com o seu tempo. Não fique matando o seu tempo com besteira. O que eu vejo também nas empresas é um pipeline morto. Por quê? Porque não existe honestidade. Não existe honestidade com o tempo. Se não tem honestidade com o tempo, para que serve isso aqui? Não serve para nada. Então você acabou de matar aqui, ó, boa parte, ó, você acabou de matar aqui, ó, boa parte da sua janela ou da sua hora de ouro. Se você matar isso aqui, é dead. Você também está morto. Você está morto em todos os sentidos. Se você não for honesto com o seu tempo, tudo isso aqui, ó, não vai servir para nada. Por quê? Porque você está se enganando. E aí não vai adiantar você se enganar, porque alguém vai te cobrar. Não sei se você sabe, você que está aí me ouvindo agora, dentro do método PSA e dentro do CRM People, a nossa mentoria,
que ela é um sucesso no Brasil inteiro, ela serve justamente para isso, para você entender e a gente ajudar você com esses critérios aqui e esses assuntos sobre honestidade, hora de ouro, né? Fazer com que você bata as suas metas, os seus alvos de maneira mais assertiva, de maneira mais legal e que você possa ir crescendo gradativamente com os ensinamentos. Agora, para tudo isso acontecer, esse ponto aqui é muito importante, a sua honestidade com o seu processo. Se você tiver honestidade com o seu processo, as consequências vão ser excelentes. As consequências vão ser mais reuniões, mais fechamento, mais integridade, mais dinheiro no seu bolso, mais crescimento para a empresa, mais investimento em tecnologia, mais investimento em marketing, mais investimento em melhoria contínua dos seus produtos, processos e serviços dentro da sua empresa, maior espaço, melhor ambiente de trabalho. Tudo isso é proporcionado pela sua honestidade. Honestidade com que você trata o seu tempo. Não esqueça que a nossa aula de hoje é para que você entenda como é o tempo, tá? São as suas escolhas, simplesmente as suas escolhas que vão fazer toda essa diferença aqui que a gente está conversando. Se as suas escolhas forem negativas, seus resultados vão ser negativos. Se as suas escolhas forem positivas, seus resultados vão serem positivos e vão fazer com que você fique mais próspero financeiramente. Ah, quanto custa almoçar ali? Você não tem que perguntar o preço. Você vai lá e pronto, você governa, é seu. Você domina. Ah, quanto custa aquela moto, aquele carro? Você vai lá e compra, porque você está governando. Você está sendo honesto com as coisas. Então as escolhas que você está fazendo vão refletir muito naquilo que você quer ser daqui a um tempo, tá bom? Então as escolhas podem entrar, muitas vezes as escolhas da procrastinação e do medo podem estar travando você e não deixando você avançar, tá? Tudo em vendas é importante. Cada detalhe em vendas é importante. Por que eu sempre falo isso, né? Porque a vendas, simplesmente ela vai... Vamos lá. Última folha aqui, ó. Vendas controla o seu destino. Ah, Tila, por que você está falando que vendas controla o meu destino? Óbvio, se você for um bom vendedor, você vai crescer. Então as suas vendas vão controlar o seu destino dentro da sua organização, dentro da sua família, dentro da sua empresa. Vai te levar a possuir e ter coisas melhores, posições melhores dentro da empresa, você ser mais relevante com seus clientes. Vão fazer você vender sempre para o mesmo cliente, fazendo downsell, upsell e cross-sell. Vão fazer com que os seus clientes te respeitem. Então é muito importante. Vendas controla todo o seu destino financeiro, educacional, né, familiar. Você trabalha com vendas. Então, as suas vendas controlam o seu destino. Se você não vende, qual que é o seu destino? É frustração, ansiedade, medo, calafrio, as pernas bamba. E aí você não consegue ter o quê? Resultado, tá bom? Como você tem que pensar como vendedor? Eu acho que você deveria pensar como eu penso. Todo vendedor deveria ter uma cabeça ou de diretor ou de CEO. Vamos lá. Por que eu estou dizendo isso? Se vendas controlam o meu destino, qual que é o meu destino dentro de uma organização? É crescer, beleza? O meu destino é crescer, ó. Crescer. Crescer para ser o quê? Subir de nível. Ser o quê? Que nível que eu quero chegar? Eu quero ser um diretor. Não, eu quero ser um gerente. Eu quero ser um diretor. Eu quero ser um sócio. Eu quero ser um sócio da empresa. Percebeu que vendas controla o seu destino? Então você tem aqui a primeira opção, a segunda opção e a terceira opção. Qual dessas três opções você está almejando agora, nesse exato momento? Em ser um gerente, sair de vendas e ser um gerente, ser um diretor e um sócio. Qual dessas três opções passa pela tua cabeça? É interessante, né, pensar assim. Quando você pensa assim, você começa a escrever o seu destino. Você começa a escrever o teu sucesso. Você começa a dizer para as pessoas que estão próximas de você o porquê que você está na empresa. Agora, para tudo isso, você precisa galgar conhecimento, né? São os níveis.
São as pontes, ó. São os níveis que você vai precisar percorrer ao longo da sua jornada dentro de uma empresa. Ninguém entra numa empresa e já senta na janela. Né? Não tem como você chegar na empresa e sentar na janelinha. Então você vai entrar na empresa com vendas, você vai bater as suas metas, né? Você vai entrar na empresa, você vai aprender e vai crescer. Depois que você começar a crescer, o que vai acontecer? Você começa a pleitear aquilo que você almeja, que é o seu crescimento. O seu crescimento pode ter níveis, tá bom? O seu crescimento aqui, ele pode ter níveis. E esses níveis são o quê? Cara, você pode pleitear um nível de gestor, né? Gestor. Então você pode depois ir para uma gerência, você pode depois ir para uma diretoria, e você acaba virando sócio de uma empresa. É muito fácil ser sócio de uma empresa de tecnologia, tá? Basta você bater meta. Basta você querer crescer, bater as suas metas, estudar mesmo, sangrar mesmo, aprender o máximo que você puder para você galgar esse espaço, tá bom? Então é muito importante. Agora, você acha que isso aqui é fácil? Não é. Isso aqui não é fácil. Chegar aqui nesses níveis não é fácil. Eu preciso ter muito controle do meu tempo, eu preciso ser uma pessoa que sei treinar, sei vender, eu sei educar pelo exemplo, eu sei fazer uma boa proposta, eu sei responder no WhatsApp, eu sei controlar a minha ansiedade, eu tenho inteligência emocional. Esses elementos vão ser muito importantes para que você possa crescer e chegar nesses níveis, porque muitas vezes, o que acontece? O que eu vejo? Às vezes você está aqui, né? Você está aqui nesse estágio aqui, ó, como vendedora. Você está aqui como vendedor, ó. Você está aqui como vendedor e você não consegue sair desse estágio. Você não consegue sair do estágio de vendedor. É ruim, né? Por quê? Volta lá nas aulas passadas que você vai ver quais são os atributos, os critérios e as competências que você precisa ter para ser um bom vendedor. Aí você vive em venda, só que você não aprende, você não cresce. Você controla o seu destino? Não. Você vai ser sempre um repetidor de coisas, porque você não consegue se desenvolver. Isso é ruim. Então, para crescer e controlar o seu destino, e você sair só de vendas, que não é ruim ficar só em vendas, tá? Mas se você almeja novos postos, novos cargos, você precisa ter algumas disciplinas aqui bem legais para o seu desenvolvimento, tá bom? Então, quero crescer, quero desenvolver. Esses são os passos muito importantes para você saber como funciona, tá? Qual que é a sua tarefa aqui como vendedor? Qual que é a sua tarefa principal como vendedor? E aí pode ser que você não goste do que eu fale, pode ser que você fique aborrecido, fique chatinho, mas pô, entendeu? Eu não tenho que te agradar, eu tenho que te ensinar, beleza? Qual que é a proposta aqui, ó? Sua maior proposta aqui como vendedor, ó. Qual que é a sua maior proposta aqui como vendedor? O que você tem que fazer para crescer dentro de uma empresa? Além de vender, vender bem e, ó, dar lucro. Esse é o objetivo de quem? Esse é o objetivo de um gerente. Esse é o objetivo de um diretor. Esse é o objetivo de um sócio. É o quê? Dar lucro. Lucro para a organização, para a empresa pela qual você presta um serviço dentro de uma companhia. Legal? Vendas é dar lucro. Esse é o objetivo principal, um dos objetivos principais de um bom vendedor dentro de uma companhia. Se você tiver isso na sua cabeça, pode ser que você comece agora a buscar aqui e controlar o seu destino, legal? Não tem como, lucro alto, tem que dar lucro, tem que dar lucros altos para você galgar uma sociedade. Você não dá lucro, e aí como é que fica? Você não consegue, tá? O seu trabalho é gerar lucro para que o retorno sobre o investimento sobre você seja pago. Se você não se paga como vendedor, se você não se paga como um profissional,
A empresa está investindo uma grana em quê? Em um tempo. Por que a empresa compra o seu tempo? Né? Ó, seu tempo. A empresa compra um tempo seu. Não é verdade? Ela paga por um tempo. Esse tempo, ele tem que ser revertido em quê? Em dinheiro. Em vendas, tá? Você precisa vender, ó. Porque a empresa precisa monetizar com você. É isso aqui. Então ela vai pensar sempre em vendas com lucro alto. Se você não vender, você vai ter uma experiência negativa e provavelmente será convidado a sair da empresa. Legal? Então o seu trabalho é gerar retorno sobre investimento mais alto possível para a sua empresa e você ter as maiores comissões. Porque o que te motiva? O que motiva um vendedor? São comissões, ó, tá? Não vamos se enganar, tá? São comissões. São as comissões das vendas que você faz que vão te motivar e vão fazer com que você tenha bons resultados. Sem isso, desculpa, é só mimimi, só linga-linga, só blá 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 blá, não vai levar a lugar nenhum, tá bom? Então é muito importante ter isso aqui em mente, senão você vai se frustrar, tá? E quanto mais você vai galgando e melhorando e organizando o seu tempo e controlando o seu destino, mais você assume mais responsabilidades. Então você começa em vendas, depois você vira um gestor, depois você vira um gerente. Você acha que vai acontecer o que com você como gestor ou como gerente? Vai aumentar as suas responsabilidades, o seu território aumenta. Você começa a administrar outras pessoas passam a ser subordinadas a você. E aí você e esse time e essas pessoas vão também ter que organizar o tempo de vocês para que vocês deem lucro para a empresa, vendam mais e ganhem mais comissões e a empresa possa se orgulhar de vocês. Legal? Isso aqui é muito importante, tá? E assim, não existe uma coisa aqui que está na minha cabeça, ó, em vendas não existe mundo perfeito. Em vendas não existe mundo perfeito. Ah, até porque você está falando isso? Porque você está aí enfrentando todos os dias muitas resistências suas, resistências dos seus clientes, resistência de preço, resistência de objeção, resistência de falta de engajamento, de lead ruim, resistência sua de não entender o tempo e não fazer do tempo seu aliado, fazer do tempo, né, o seu adversário, e aí você não produz e não cresce. Em vendas não existe um mundo perfeito. Para que em vendas se torne um mundo perfeito, você precisa ser um exímio, um cara expert em administrar o seu tempo, tá bom? Isso aqui é muito importante para que você aprenda. Então, para a gente chegar no final do nosso bate-papo, todo mundo que prospecta, todo mundo, os prospectores, né? Os bons prospectores, as pessoas que mais desempenho possuem em vendas, elas sabem que vão ter muitos obstáculos na sua frente, né? Obstáculos aqueles que são realmente inesperados, aqueles que você não imaginava, um contrato que não é assinado, uma frustração, um não, que muitas vezes vai te paralisar, muitas vezes vai te colocar em xeque, você vai falar, putz, que profissão é essa? Passei o dia todo tomando não, que tristeza. Mas a tua tristeza em vendas está aqui, ó, não é um mundo perfeito, não pode durar mais que 5 segundos uma frustração. Rapidamente você tem que se compor e continuar ali com o teu pipeline, com o seu funil ativo, buscando novas oportunidades. Então não adianta inventar desculpas, né? Em vez disso, quando você tiver desculpas, você volta aqui na aula 1, entende que em vendas não é um mundo perfeito, entenda como que funciona os seus horários, né? Como você vai organizar e otimizar os seus horários para que você tenha realmente sucesso na sua prospecção, tá? E os obstáculos vão ser sempre coisas normais dentro do mundo das vendas, beleza? Então, fuja das distrações, fuja aí das surpresas, fuja daquele cafezinho que não está na hora, daquelas conversas assim de corredor que não te levam a nada.
Entendam isso o tempo todo, que aí você vai conseguir encontrar soluções para os seus problemas e administrar os seus problemas. O primeiro passo para isso é administrar também o seu tempo. E não adianta, tá? Criatividade o tempo todo, desenvolvimento, intelectualidade sua, o seu jeito, ninguém muda. Você só pode melhorar o teu jeito para você ser um excelente profissional. Você tem que ser um bom resolvedor de problemas. Não adianta você ter janelas aqui se você não sabe resolver o problema do cliente. Você vai se frustrar. Você vai ficar 25, 30 horas por semana prospectando e vai se frustrar se você não entende o serviço e se você não sabe como esse serviço, esse produto pode ajudar nos problemas do seu cliente, tá? Então, aqui para mim hoje nessa aula, o maior desafio dos vendedores é não deixar as atividades improdutivas, em realizarem as suas atividades, tá bom? E não deixar que essas horas aqui de ouro sejam interferidas por ninguém. Não deixem ninguém interferir na hora que você está prospectando, porque é a hora que você vai marcar reunião, é a hora que você tem que ser bom mesmo, é a hora que você é vendedor, é a hora que você pegou todo o conhecimento que te ensinaram e você começou a colocar em prática ali, tá bom? Isso é um desafio por vários motivos, porque vai ter sempre alguma coisa para acontecer aqui, para que você fuja da prospecção e que você dê algum tipo de desculpa, tá? Então, é só você olhar os seus índices, a gente falou sobre dados e índices nas aulas passadas, vão lá. Esse nível de maturidade é importante que você tenha para ter sucesso, tá? Então, esse aqui é muito legal, isso aqui é muito importante. E a gente falou também sobre todo bom vendedor que deve administrar o tempo, essa segunda folha aqui. E na última página, a gente avançou um pouquinho e a gente falou como você pode escalar até uma sociedade, você administrando também o seu tempo. Legal? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê na próxima aula, se Deus permitir. Um grande abraço, fiquem todos bem. Valeu!